Aí, agora está gravando. Joia. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma posição entre as linhas, né, do Castelo Branco e do Costa e Silva, a gente também tem uma oposição entre a linha do Roberto Campos e Otávio Bulhões com o Delfim Neto. Quer dizer, o Delfim Neto está muito mais dentro de uma lógica keynesiana de interferência do Estado na economia para promover o crescimento. E isso é curioso da gente pensar, né? Como é interessante isso. Os militares mais próximos do pensamento democrático tinham uma abordagem econômica mais liberal. E os militares que tiveram, né, chegaram no auge do autoritarismo, tinham uma abordagem mais de intervenção do Estado, né, mais keynesiana mesmo, de intervenção do Estado na economia. Então, só para a gente entender como que esses processos são complexos, né, não são processos assim que se associa simplesmente uma coisa a outra. Depois o Geisel também, ele vai ter uma postura mais liberalizante, só que aí uma perspectiva mais intervencionista também na economia, né? São sempre combinações aí que a gente tem que ir acompanhando com atenção. O mercado financeiro, principalmente o mercado internacional, estava com uma situação muito interessante de liquidez, ou seja, havia muita moeda, havia muito recurso disponível no início dos anos 70, e isso acabou sendo canalizado para empréstimos. Esses empréstimos foram, em grande parte, utilizados para essas obras, né, de infraestrutura que foram desenvolvidas. Quando eu falo keynesianismo é por isso, né, a ideia de que o Estado é o indutor do crescimento, que de certa forma foi a mesma, uma lógica muito parecida com a lógica do Lula e da Dilma, né, que está presente aqui. E aí, então, esses empréstimos, o problema deles, como eu já falei na aula passada, é que eles foram feitos com juros flutuantes, quer dizer, você emprestava sem saber quanto você ia pagar no futuro, e esse desenvolvimento econômico muito intenso, ele foi a base material para esse ufanismo, né, para esse otimismo, para esse patriotismo que confluía tudo para apoiar o regime. Aí vocês vão me perguntar assim, mas você não falou que era um processo de concentração de renda? Quer dizer, a economia crescia, mas a renda era concentrada? Sim, só que você tem muita gente que está saindo da zona rural para a zona urbana e que está tendo acesso a emprego. Como a economia cresce e se complexifica, eu passo a ter muito mais gente que sai de empregos mais simples para empregos mais qualificados, mais sofisticados. Então, de certa forma, embora a diferença entre as pessoas continuasse crescendo, de uma forma geral, a impressão que você tinha era que a vida das pessoas estava melhorando. Lógico, a não ser para aquela pessoa que ia para as grandes cidades e acabava tendo outros custos na vida dela que aumentavam ainda mais a diferença, a desigualdade social, né? Tem, por exemplo, o sujeito que morava na zona rural não pagava aluguel, não tinha custo de transporte, esse tipo de coisa. Ele vem para a cidade e ele passa a ter tudo isso. Então, isso também é um fator que aprofunda o aumento da desigualdade social. Mas a percepção, principalmente nas cidades, né, não tanto nas periferias, mas principalmente mais na zona urbana e nos subúrbios, você tem um apoio muito grande ao regime. Deixa eu avançar aqui. Aí. Bom, sobre as grandes obras, o que a gente pode falar, né? Olha só que interessante, essa é uma peça publicitária da construtora Mendes Júnior em favor da ditadura. Como é que funcionava a propaganda política da ditadura, principalmente nos anos do Médici? Não era exatamente o governo pegando dinheiro para fazer propaganda a favor de si próprio. Era principalmente um acordo em que as empresas pegavam para fazer peças de propaganda que fossem favoráveis ao regime, e com isso elas se posicionavam, tanto empresas que apoiavam diretamente o regime, quanto empresas que estavam interessadas em fazer mais negócios com o Estado, com as empresas estatais, ganhar empréstimo, etc. Então, esse é o tipo de coisa assim que qualificava as empresas, né? As empresas amigas da ditadura já tinham essa facilidade, e as empresas queriam se aproximar. Então, esse era o mecanismo mais complexo de propaganda para a ditadura, que não era feito para a ditadura. Então, quem fazia o serviço de propaganda no período do milagre econômico eram principalmente essas indústrias, né? As empresas, as construtoras, as financeiras, etc. Bom, a ideia do Médici, principalmente, de abrir a Amazônia, ela vinha com o discurso de que se eu abro um território, eu alivio os problemas de seca, de falta de terra, etc., do Nordeste.
né? Então, uma argumentação que se colocava era essa. Principalmente porque reforma agrária era uma abordagem do Jango, é uma coisa que o pessoal não queria de forma nenhuma, né? O governo não queria, em hipótese alguma, aceitar fazer reforma agrária. Então, qual que era a saída para essa pressão por mais pessoas que estavam interessadas em terras? O processo de colonização. Ao processo de colonização se deu muito mais importância, né? Então, você faz lotes e leva as pessoas que não têm terra no Nordeste, etc., e outras regiões também, para assumir lotes na Amazônia. E a grande reclamação é que eles estão jogados no meio do nada, sem infraestrutura, sem apoio, sem financiamento, sem nada, dão um pedaço de terra para eles no meio da Amazônia e abandonam lá. É lógico que isso não acaba não funcionando. Então, o fator mais importante para essa ocupação da Amazônia, para essa perspectiva, né, de integração, era muito mais na lógica de garantir o desenvolvimento, garantir a ocupação, pela preocupação que os militares tinham já de bastante tempo de que eles poderiam chegar a perder a Amazônia ou ter dificuldades sérias com a soberania da Amazônia, considerando a falta de ocupação desse território, né? Sem contar o próprio valor simbólico que a Amazônia tinha e acabou tendo um grande valor simbólico para propaganda e para legitimação do regime também. Outro campo, né, dos investimentos no milagre econômico foram obras de infraestrutura. Então, a própria Transamazônica, que a gente já está falando, um sistema de abertura de estradas, etc., e um grande investimento em telecomunicações. Então, você passa a ter um sistema de antenas, de infraestrutura, de cabo, etc., que vai acabar unindo o país todo com tecnologias que permitiam tanto telefonia, quanto transmissão de rádio, quanto transmissão de televisão. Então, se eu não estou me enganando, em 72 é feita a primeira rede nacional de rádio e televisão para ouvir o pronunciamento de não sei lá quem. Ou seja, muito pouco depois de você ter uma rede mundial, né, que foi inaugurada, eu acho que no final dos anos 60, inclusive com a primeira transmissão em rede mundial foi feita com uma música dos Beatles, All You Need Is Love, que foi uma mensagem de paz, né, para aquele mundo lá, uma coisa assim. E aí, acho que em 72, se eu não estou enganado, em 72 você tem a primeira transmissão de rede nacional de rádio e televisão. Então, a ideia de uma rede como essa, ela se vincula muito fortemente ao regime militar. E quem vai gerenciar, quem vai se beneficiar, principalmente a Rede Globo. A Yara fez uma consideração bem interessante, né, que eu acabei de esquecer de destacar. Olha só, mais Brasil para o homem ocupar. Quer dizer, não tem ninguém morando na Amazônia. Na lógica da construtora, né, não tem ninguém morando na Amazônia. O homem vai ocupar porque ela não tem o homem, né, na Amazônia. Bem uma coisa que chama atenção mesmo, né? Em termos de energia, nós vamos ter algumas coisas importantes. Uma rede, né, de hidroelétricas, que foi bastante importante. A própria Itaipu, só que a Itaipu vai começar, se eu não estou enganado, em 76, vai ser concluída lá por 82, concluído assim em termos. Você tem o programa nuclear, que vai começar em 72, mas com os americanos, e daí não funcionou, não deu certo, né, acabou perdendo interesse e a tecnologia, e depois o Geisel faz uma aliança com os alemães para tocar essa ideia de você ter um programa nuclear. E aí você vai conseguir, sim, instalar a usina de Angra 1, com tecnologia alemã, depois a Angra 2, né, e coloca o Brasil no rumo da energia nuclear. E a grande tirada depois da crise do petróleo foi o pró-álcool, né? O pró-álcool foi assim a grande saída de uma fonte renovável de energia de substituição da gasolina. Muita gente diz, né, não tem documentação sobre isso, tal, se ele precisaria aprofundar mais, mas muita gente diz que o passo principal na época do pró-álcool era substituir o diesel. Mas isso pegava muito interesse multinacional, porque se você substituísse o diesel por um combustível renovável, e era possível, como a gente viu aí depois, né, com o biodiesel, isso sim realmente ia fazer uma diferença gigantesca para o Brasil em termos de soberania, meio ambiente, fortalecimento da economia interna, mas o pessoal
do governo não chegou a enfrentar esses interesses, né? Aqui acabou grudando duas coisas numa só. Um fato aqui diferente do governo atual, que falou que ia colocar técnicos, né, para que entendessem da coisa. Lá, efetivamente, os ministérios eram colocados pessoas que tinham conhecimento técnico de cada uma das áreas. É isso, por exemplo, que tornou possível coisas como o Proálcool, né? E uma outra coisa que nos chama a atenção é que na ditadura militar nós tivemos grandes investimentos em universidade e em pós-graduação. E isso é uma grande diferença, por exemplo, em relação à Argentina, porque a ditadura argentina destrói a Universidade Argentina. E a ditadura brasileira, assim, depois de todos aqueles expurgos, né, com o pessoal das ciências humanas, o pessoal das exatas, que eles consideravam que era mais subversivo, etc., depois enfim, que a universidade ficou, abaixou a cabeça e não entrou mais na discussão política, se teve um investimento muito forte em pós-graduação. Porque para todas essas coisas aqui, ó, programa nuclear, programa do Proálcool, energia elétrica, telecomunicação, etc., para tudo isso precisava muito de técnicos, de engenheiros e de pesquisa, né? Os militares não foram econômicos ao fazer esses investimentos. Bom, passando para o aspecto político, né? Quando a gente fala de eleições na ditadura militar, a gente tem que falar de casuísmo. Casuísmo é eu mudar as regras de acordo com o meu interesse pontual naquele momento específico. E era o que o regime fazia. A cada véspera de eleição, ou a cada preparação para uma eleição, você tinha uma mudança de regra para garantir que o governo não perdesse, né? Então, por exemplo, foram feitas mais de uma emenda constitucional para adiar as eleições diretas para prefeitos e para governadores com objetivos eleitorais. Então, desde os anos 70, se eu não me engano, em 70 você ia ter eleição para governador, que ia ser indireta, depois em 74, eu não sei se estou enganando as datas aqui, mas depois a gente confere. Aí você ia ter eleição direta. Então, aí se muda a Constituição, que era a Constituição de 67, né, depois você vai ter uma Constituição de novo em 69, e aí se muda de novo a Constituição, se faz uma emenda constitucional para adiar de novo essa eleição para 78, depois, que seria direta, não é, e daí é feita outra mudança para que a eleição direta seja em 82. Daí, finalmente, você vai ter eleição direta para governador, em 82, né, na sequência depois para prefeitos. Então, esse é um aspecto. Se criou o voto vinculado, ou seja, você podia votar para deputado em quem você quisesse, desde que fosse um dos dois partidos, né, ou o partido do Sim, ou o partido do Sim Senhor, que era chamado Sim, era o MDB, e o Sim Senhor era a Arena, quer dizer, era a oposição que era permitida, e por aí vai. Então, você podia votar só em um dos dois partidos, e você tinha que votar sempre vinculado, né, deputado estadual com deputado federal. Foi uma forma de amarrar votos para a Arena. Foi feita a Lei Falcão. O governo perde eleições, ele muda a regra da propaganda. Em 70, nas eleições de 1970, assim, uma semana antes das eleições, as forças de segurança saem a campo e prendem todo mundo que possa ter alguma interferência no sentido de diminuir votos ou de ganhar votos para o MDB. Então, se calcula em torno de 5 mil prisões em 1970, na véspera das eleições. Em 74, quando o MDB ganha as eleições, né, o governo acaba tomando um susto ali e o MDB ganha as eleições, você vai ter um processo de perseguição do PCB, porque aí os órgãos de inteligência vão afirmar que o PCB dominava o MDB e o governo tinha perdido as eleições de 74 por causa do PCB. E aí você vai passar a ter todo um processo de perseguição às pessoas que eram do PCB ou que eles achavam que eram do PCB. Desde 1970 você tem uma mudança, né, você tem um controle ali sobre a eleição dos parlamentares, porque os parlamentares é que votam para a eleição, por exemplo, o deputado estadual vota para a eleição do governador, a eleição é indireta, e o federal vai votar na eleição para presidente, também indireta. Então, em 70, a eleição indireta dos governadores foi basicamente assim, o Médici falou, esse pode ser, esse pode ser, então tá bom, essa aqui é a lista de quem é para ser eleito, e daí se encaminhava para as assembleias legislativas e se elegia quem o Médici queria, né, foi basicamente assim.
Mesmo assim, o que se ganhou do MDB, os lugares, né, os estados em que os governadores foram eleitos pelo MDB, era um MDB assim que não incomodava o governo, que o governo não tinha problema com aquelas pessoas. Em 72, você tem eleições municipais, então em 70 você tem uma vitória assim, tremenda da Arena. Entretanto, considerando, né, que os votos brancos eles passam de 10 para 20%, então é um encaminhamento assim de quem não aceitava nem o MDB nem a Arena. Em 72 você tem uma eleição municipal que você tem de novo amplas vitórias da Arena. A Arena vai ganhar 88% das prefeituras nesse momento em 72. Em 73, no final de 73, você vai ter a eleição presidencial, né? O Médici está saindo e você vai ter, o Geisel vai se estabelecer como candidato. O Ulisses Guimarães vai concorrer contra ele. Se eu não me engano, o vice dele é Barbosa Lima Sobrinho, que é da Associação Brasileira de Imprensa, e ele se coloca como anticandidato. Ele fala, eu sei que eu não vou ganhar, eu sei que existe a menor possibilidade de eu ser presidente, entretanto eu vou sair por aí fazendo campanha, denunciando o processo eleitoral e denunciando a ditadura e falando do que a gente precisa, né, construindo um programa não ditatorial para o Brasil. Em 74, o Geisel já está eleito, e no final de 74 você vai ter as eleições. E são eleições parlamentares, né, estaduais e federais, e aí deputado estadual, deputado federal, senador. O MDB tem uma vitória muito grande. Em 74, é interessante que até 73 se tem aí uma situação razoavelmente confortável para o governo, em 74 você já tem uma mudança muito grande. E a gente vai tentar explicar alguns motivos que levaram a essa situação. Ora, em 74 foram eleitos uma maioria, né, enfim, foi ameaçada a maioria da Arena nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal e no Senado. Isso quer dizer que em 78 as eleições iam acabar levando a eleição de governadores que não seriam controlados pelo presidente. E aí, então, o que acontece é que o Geisel faz o pacote de abril, que basicamente significa, né, o adiamento de novo de eleições diretas para governador e a eleição de senadores biônicos para equilibrar o número. Então, se aumenta o número de senadores para equilibrar o número e para que eles pudessem ter maioria para poder eleger presidente, eleger o que fosse necessário. Aí, gente, diante de tanta... Deixa eu voltar lá, peraí. Diante de tanto casuísmo, né, de tanta mudança de regra da eleição para que o governo sempre pudesse ganhar, e mesmo assim o governo consegue perder em alguns momentos, as pessoas se perguntam, para que eleições? Muita gente fala que o Brasil, no período militar, não foi uma ditadura porque teve um monte de eleições, né, e teve alternância de presidente, não foi que nem no Chile, que o Pinochet ficou lá o tempo todo, ou que nem o Salazar, ou que nem outros ditadores ali do mesmo período. Entretanto, fica claro, né, que a gente percebe que existe eleição, mas não existe eleição para presidente, nem para governador, nem para prefeito das cidades mais importantes, das capitais e das cidades consideradas de segurança nacional. Sempre que tem eleição, o governo muda uma regra para garantir que ele ganhe. As pessoas perguntam assim, mas para que então fazer eleição? Não era mais fácil fazer que nem outros, né, que fecharam o Congresso, não tiveram eleição, simplesmente não tinha mais legislativo? Isso tem uma explicação cultural, que é a seguinte: para os militares brasileiros, a coisa que eles mais abominavam era ser comparado a uma republiqueta de bananas, né, a qualquer país hispânico pequeno, em que você ia ter uma ditadura, uma destruição da democracia, e eles iam acabar mandando de forma absoluta. Ora, eles efetivamente destruíram a democracia e governaram de forma absoluta, mas mantiveram eleições e foram mudando as eleições para sempre que o resultado fosse favorável a eles, porque ter eleições passava uma imagem internacional de um país que mantinha elementos democráticos, e ter alternância de poder mostrava que eles não, que os generais não eram caudilhos, eles não eram um Perón da vida, não eram um Trujillo da vida, né, ou não eram um Pinochet da vida, que entra e passa a ser uma espécie de imperador. Então, se a gente for lembrar que esse pessoal, não esse pessoal todo, mas essa geração que chega à presidência, aos ministérios, na ditadura militar, é uma geração que lutou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, então eles têm esse pudor
né, de não parecer uma republiqueta e de parecer um país que continua democrático. A outra pergunta é, para que MDB? Né? Se o governo fazia tudo para o MDB perder, quando o MDB ganhava, você mudava a regra para o MDB não poder mandar, então para que tem o MDB? Uma parte do MDB falava, vamos fechar o partido, dissolver o partido para deixar claro que isso é uma ditadura e que nós nunca temos chance. Só que o MDB, principalmente em nível local, em nível municipal, ele acabou acolhendo o pessoal que era do Partido Democrata Cristão, do PTB, do PSB, na época antes do regime militar, e esses chefes locais tinham condição de continuar tocando o seu poder local. E o PMDB servia principalmente para esses políticos, né? Então, uma das discussões que eu lembro dos anos 80 no PMDB é que nós somos um partido municipalista, não sei lá o que, exatamente por isso. Quer dizer, o MDB foi ganhando essa capilaridade municipal. Então, para muitas pessoas era interessante ter um MDB, mesmo sob essas condições, né? Mesmo sob essas situações de contínua limitação de poder. Sobre a eliminação da luta armada. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, as ações mais importantes da luta armada foram ações desesperadas, quer dizer, nós estamos com um monte de camaradas e de companheiros que estão presos, estão sendo torturados, então, sei lá, vai lá e sequestra como é que fala, o embaixador norte-americano, o cônsul japonês, vai sequestrando autoridades para poder libertar companheiros que estão na prisão. Então, não é uma coisa assim que você vai e faz uma ação no sentido de ganhar, dar um passo. É no sentido de reagir a uma situação de desespero que a repressão colocava a luta armada. Né? Então, qual foi a grande ação desestabilizadora, a grande ação que permitisse que o governo se desestabilizasse e que significasse vamos dizer assim, um avanço positivo da luta armada? Nenhum. Não teve. Segundo, no Brasil, a luta armada foi menos importante que nos países vizinhos. Então, por exemplo, em relação aos tupamaros, que são do Uruguai, e os montaneiros que eram da Argentina, eles tinham uma quantidade de guerrilheiros per capita, né, sei lá 10 guerrilheiros para cada 1 milhão de habitantes no país. Estou chutando o número, né? Mas no Brasil essa porcentagem, essa relação per capita era muito menor, era muito pequena. Então, os tupamaros chegaram a ameaçar o poder militar, os montaneiros também foram um problema muito grande para a ditadura, e no Brasil não. No Brasil não houve nunca uma ameaça séria, organizada, estruturada, que colocasse a ditadura em xeque. Só para lembrar esse detalhe, né? A VPR em 71, depois da morte do Lamarck, ela tinha 30 pessoas no país todo. Quem acabou assumindo a luta armada, para além de um ou outro militar, um ou outro militante que tinha uma trajetória de 20 anos, já 20, 30, 40 anos no movimento socialista, no movimento comunista, esse pessoal era a minoria. A grande maioria eram estudantes de classe média, universitários e tal, que tinham pouco conhecimento do Brasil, mas eram bastante imediatistas, né? Não tinham aquela disposição de longo prazo. O próprio Marighella, o Lamarck mesmo, eles tinham uma disposição de fazer uma estruturação de longo prazo, sabiam que tinha que ser uma longa luta, etc., mas os mais novos não tinham essa paciência histórica. Outro fator importante para a eliminação rápida da luta armada, como aconteceu, foram os infiltrados. Então, você tinha muita gente que acabou funcionando como gente que deu apoio à ditadura. Um dos mais importantes, que acabou ficando quase que lendário, foi o Cabo Anselmo, né? Ele fez parte eu acho que dos militares de baixa patente da Marinha, se não me engano, no movimento a favor do Goulart. Aí ele perdeu o emprego e ele já era um infiltrado. Aí ele foi para Cuba, fez treinamento de guerrilha, voltou para o Brasil, foi preso, e só quando ele foi preso é que ele revelou, né, por torturador, ele sou gente infiltrado, tal, faz a conexão, liga para fulano, etc., e daí ele conseguiu sair, conseguiu voltar, inclusive, conseguiu continuar denunciando, ajudando a detonar. Outra coisa foi a evolução do sistema de tortura, né? Ele se tornou um sistema praticamente industrial e informatizado. Ele tinha gente que capturava, gente especializada em torturar, em técnica de tortura, etc. Tinha um cara que era um outro grupo de pessoas que eram os analistas de informação, e aí, inclusive, chegaram a usar computador e tudo, e passavam isso para ação estratégica para recomeçar o ciclo. Então,
contra um sistema industrial como esse, tinha muito pouca chance, né, do sistema funcionar. E o outro aspecto era esse, né, não se fazia segredo do que estava acontecendo na tortura. Isso funcionava certamente para intimidar as outras pessoas que pudessem sentir vontade de participar da luta armada. Segundo os próprios militares, a guerrilha do Araguaia, que foi organizada pelo PCdoB, ela foi a ameaça que foi mais estruturada, mais organizada. Eles chegaram no território para montar um foco de guerrilha no final dos anos 60 ainda, e ficaram assim 3, 4, 5 anos morando com a população, colaborando, né, criando condições, tratando da questão da saúde e fazendo treinamento de guerrilha. Tanto que o exército descobriu e começou a combater em 72, mandou uma tropa gigante, helicóptero, tanque, etc. Não conseguiu nada, né? Nos combates que aconteceu, os soldados acabavam sendo pegos em emboscada, fugiam aterrorizados, acabou se criando uma lenda, de modo que essa primeira onda foi retirada, e daí sim foi mandada outras ondas de combate, mas já na lógica de contra-insurgência, né? Pequenos grupos, com tecnologia, com estratégia, e aproveitando também todo esse sistema praticamente industrial e informatizado de tortura para obter informações. Então, a técnica ali foi outra, deu mais trabalho, o governo começou perdendo, né, e terminou conseguindo eliminar. Veja, praticamente todas as pessoas que participaram foram mortas. Não teve prisioneiro. Não teve essa ideia de vamos prender, porque nesse primeiro momento que eu não preciso mais de informação, a lógica da doutrina de segurança nacional é a eliminação do adversário. Bom, aí vocês têm um cartaz do filme Pra Frente Brasil, dá para assistir ele no próprio YouTube, né? Ele está à disposição ali no YouTube. É interessante a gente pensar essa lógica da repressão, que ela vai de uma ferramenta do Estado autoritário até se tornar um Estado paralelo e passar a ameaçar a própria presidência militar. Então, assim, o primeiro aspecto ao contrário de outros países, os familiares dos presos políticos que estavam na cadeia, estavam sendo torturados, etc., eles recorriam à justiça, e como se tratava, né, como se tratavam esses prisioneiros como prisioneiros militares, eles recorriam à justiça militar. No caso da justiça militar brasileira, diferente da Argentina, por exemplo, o caso era registrado e se fazia o inquérito militar. Então, toda a base da documentação do Projeto Brasil Nunca Mais é baseada nesses inquéritos militares, inquéritos policiais militares, em que os presos eram levados para depor, ou outras pessoas, né, testemunhas, etc. Então, a documentação brasileira sobre as torturas, ela está baseada na própria documentação da justiça militar. Ao contrário, por exemplo, da Argentina, em que essa informação praticamente não existe, né? Essa documentação não existe. E o que existe, assim, são os serviços de inteligência que o governo democrático acaba recuperando, e os depoimentos das pessoas que foram presas e torturadas. É isso que reconstrói a história da repressão. Outro aspecto significativo que chamava a atenção desse processo é que as equipes de repressão foram ganhando cada vez mais independência. Né? Elas se tornaram cada vez mais independentes e começaram a agir por conta. Então, você tinha a Operação Bandeirantes, você tinha, que era, né, uma espécie de parceria público-privada, juntava polícia, militares, empresários. Aí você tinha o DOPS, tinha o sistema do DOI-COD, tinha os centros de inteligência da Marinha, né, o CENDIMAR, você tinha o CIEX, o Centro de Inteligência do Exército, o Centro de Inteligência da Força Aérea. Então, você tinha várias equipes e algumas equipes clandestinas, inclusive. Né? Então, essas equipes começaram a ganhar cada vez mais independência. E aí, desde 71, essas equipes que estão descoordenadas, elas apresentam uma tendência a sair do controle da hierarquia superior. E outra coisa que mantinha o interesse em continuar o aparato de repressão para sempre, né, não terminar nunca mais, primeiro, era o interesse financeiro, quer dizer, o Fleury, que é o ditador, né, o torturador, um dos mais famosos civis aí,
ele ganhava muito dinheiro. As empresas financiavam o processo e falavam assim, se você pegar fulano de tal, a gente vai te pagar tanto. Então, esse dinheiro acabava revertendo. O Fleury tinha mansão, tinha lancha, morreu inclusive pulando de uma lancha para outra, né? Acabou caindo na água e se afogou, teve uma parada, alguma coisa assim. Inclusive, é uma morte mal explicada, né? A morte do torturador Fleury. Mas o fato é que ele era muito rico, ele ficou muito rico nesse processo da repressão. E no interesse político, por exemplo, do Silvio Frota. O Silvio Frota chegou a ministro do Exército e desde sempre, né, um sujeito da linha dura, totalmente envolvido com a tortura. Para ele tinha muito interesse que a tortura enfraquecesse o poder político do presidente de plantão, do Geisel. Então, também isso era um fator que fazia com que a tortura continuasse. Falar rapidinho sobre o governo do Geisel, o tempo está voando, gente. Eu estou espantado, né? Como o tempo passa rápido. Ele tinha sido o gabinete militar do Castelo Branco, foi presidente da Petrobras na época do Médici, e a chegada do Geisel ao poder, lembre desse detalhe aqui, ó, ele é do gabinete militar do Castelo Branco, então ele era um castelista, né, o pessoal falava lá dos moderados, e o Médici, da mesma forma que o Castelo Branco perdeu o controle do processo sucessório e o Costa e Silva se tornou presidente, também o Médici perdeu o controle do processo sucessório e isso permitiu que o Geisel fosse eleito. Mas não foi uma ruptura gigante, porque o Geisel era presidente da Petrobras, nomeado pelo próprio Médici, né? Agora, o que tornou possível isso foi que o irmão do Ernesto Geisel, Orlando Geisel, ele era ministro do Exército. E ele conseguiu mobilizar o pessoal da linha dura, que era mais jovem, que estava muito preocupado com a carreira. Porque o pessoal que era mais velho estava em fim de carreira, não estava ligando. Agora, o pessoal que era linha dura e que era mais jovem, queria subir ali para as patentes superiores, se radicalizasse, poderia ameaçar a própria carreira. Então, isso foi uma das coisas que o Orlando Geisel utilizou para manobrar e para ajudar o Ernesto Geisel a ser indicado pelos militares, né, para assumir a presidência. E aí você tem uma modificação interessante. A Casa Civil vai ser ocupada pelo Gobelino Couto e Silva, que também foi ministro, né, se não me engano, foi Casa Civil, foi criador do SNI, desculpe, na época do Castelo Branco, e o Figueiredo, sim, vai ser colocado no SNI. A discussão era a seguinte, da mesma forma que o Castelo Branco, Ernesto Geisel se comprometia a entregar o poder para os civis, restabelecer a ordem democrática plena. Só que eles foram fazer o estudo para ver como que isso poderia ser feito, e aí eles, inclusive, consultaram sociólogos, etc., e o pessoal falou, olha, em situações autoritárias, quando você tem um processo que você começa a abrir, você libera um aspecto do poder, né, da vida política, e se esse processo não é controlado, vários outros aspectos emergem ao mesmo tempo, você perde o controle do processo. De certa forma, é o caso clássico da União Soviética com o Gorbachev, né? Ele fez uma tentativa de liberar um aspecto e aí veio com uma onda, né? Como se ele fosse abrir a válvula da panela de pressão e a panela de pressão da União Soviética explodiu. Sabendo disso, e para evitar esse tipo de situação, foi estabelecido um método, né, que era o da distensão, que era começar a abrir algumas válvulas com todo o controle. Então, ele chamava de uma distensão, né, que eles iriam começar um processo de abertura lenta, gradual e segura. Esse era o lema do Geisel. Uma das coisas que o Geisel precisava recuperar era devolver o poder para os generais de exército. O general de exército é aquele general, se tiver algum militar aí me ajude com isso, para não falar besteira, né, pra vocês me corrigirem, o general de exército é aquele pessoal que chega a 4 estrelas. Então, quando você chega a general, você vai acumulando estrelas. Quando você chega a 4 estrelas, você vai chefiar um dos exércitos, e cada exército é uma região do país. Por exemplo, o segundo exército é o estado de São Paulo, né, a região de São Paulo. Esses generais de exército acabavam tendo menos poder do que o pessoal da repressão, porque o pessoal da repressão fazia o que eles queriam, né? O DOI-CODE, DOPS, faziam o que queriam e não obedeciam os generais do exército. Ou seja, a repressão começou a se tornar um poder paralelo, começou a querer mandar, o cara falava, oh, não faz isso, os caras faziam. E quer dizer, isso para o Geisel era uma subversão da hierarquia militar que era intolerável.
Da mesma forma que eles acusavam o Jango, né, de afetar a hierarquia militar, permitindo a organização dos militares de baixa patente, essa era uma outra forma que eles entendiam como a subversão da hierarquia militar. Aí você vai ter alguns efeitos que vão levar a mudanças. Então, o Vladimir Herzog vai ser morto, obviamente, sob tortura, né? Aquela foto que a gente mostrou na aula passada, dele pendurado, como se tivesse sido enforcado, mas ao alcance do chão, quer dizer, né, ele teria que ter abraçado os próprios pés para se enforcar, que é uma coisa assim que não tem, tecnicamente é uma coisa impossível. Então, obviamente, ele foi morto sob tortura em outubro de 75. E aí o Geisel diz para o Silvio Frota, que é o ministro do Exército, ele fala assim, não vou aceitar uma outra situação como essa. Ora, passados 3 meses, morre um operário sindicalista, Manuel Fiel Filho, de novo, no estado de São Paulo. Isso leva à demissão do Edinardo Dávila, que era comandante do 2º Exército, quer dizer, um general de 4 estrelas, né? O que isso mostra? Primeiro, que o Geisel não vai aceitar desafio ao poder dele. Outra coisa que mostra que ele tem força, ou seja, se ele tem força para demitir um comandante de exército, quer dizer que o poder dele não está sob ameaça, né? Ele conseguiu reunir em torno de si o poder. E essa demissão é feita sem consulta ao Silvio Frota, que é da linha dura, e que é o ministro do Exército, né? Na sequência, nós passamos a ter ali, a partir de 76, várias ações de terrorismo de direita, porque a ideia deles era a seguinte, vamos explodir bomba, vamos matar gente, vamos fazer o contrário do que o governo está falando para fazer, que é abrir o regime, né, abrir a democracia, etc., como uma forma de enfraquecer o próprio Geisel. Até o comandante militar aqui em Ponta Grossa, né, eu acho que era o comandante do 13 BIB, faz um manifesto contra o Geisel nesse momento. Tem num livro chamado Operação Pequeno Príncipe. Se interessar, a gente consegue resgatar isso aí para trazer em outro momento, né. Eu acho que eu pulei uma coisa aqui. Tá, pulei mesmo. O que acontece é que quando essas coisas continuam acontecendo e o Silvio Frota não toma providência, o que o Geisel faz é demitir o próprio Silvio Frota, que estava começando a sua campanha para ser eleito o sucessor do Geisel. Então, ali, ele praticamente derrota a chamada linha dura. Vou só trazer uma informação para vocês, para a gente ligar com o texto que a gente vai discutir hoje, se tiver tempo, né? O general Heleno, ele era ajudante de ordens do Silvio Frota, quando ele era capitão. Então, aí a gente já faz essa vinculação. Esses militares que estão na sustentação, no apoio ao Bolsonaro hoje, uma parte expressiva é vinculado à chamada linha dura, que o Geisel derrota. O Geisel derrota para começar o processo de restabelecimento da democracia. Então, isso vai gerar, logicamente, uma grande... como é que a gente pode dizer? Uma grande... oh, meu Deus, está escapando a palavra. Uma decepção, né? Um ressentimento, a palavra é essa, um ressentimento dos militares mais radicais, mais duros, contra os militares que vão permitir a volta dos civis e a volta da democracia. Em 77, o sujeito que foi eleito, né, que foi escolhido para suceder o Geisel, era o general Figueiredo. O Figueiredo tinha um probleminha, que era ele não era general de 4 estrelas, e até então todos os presidentes militares tinham sido generais de 4 estrelas. E aí ele vai precisar fazer uma modificação na Constituição, vai precisar promover 4 generais antes do Figueiredo, para depois promover o Figueiredo, para depois poder colocar o Figueiredo como candidato. Só que, para isso, ele teria que usar o AI-5, inclusive pela questão de mudar as eleições de 78, né, que seriam diretas para governadores, eles achavam que eles poderiam perder. Só que ele não podia usar o AI-5 se ele não fechasse o Congresso. Então ele fecha o Congresso e vai usar, ele tentou não usar o AI-5 o mandato inteiro, mas ele vai usar o AI-5, vai mudar as regras e vai ajeitar as eleições para que ele pudesse garantir
tanto a nomeação, né, e a eleição de governadores alinhados com o governo, principalmente nos postos-chave, quanto a própria eleição do João Batista Figueiredo, que foi o último presidente militar. O que a gente chama, que nos chama a atenção do governo do Geisel? Estou dando destaque, gente, para o Geisel, porque ele é o ponto de virada, né? Vou dar menos destaque para o Figueiredo. Ele é o ponto de virada no sentido da redemocratização. Ele vai ser mais independente na política externa, ele vai, por exemplo, reconhecer a China comunista e o governo de Angola, logo após a vitória, né, da guerrilha também, de influência soviética, vai desenvolver um programa nuclear que nos permitiria ter acesso ao ciclo de produção de combustível para bomba atômica, contrariando os norte-americanos, e vai ter confrontos no que se refere à questão dos direitos humanos com o Jimmy Carter, né, que era presidente dos Estados Unidos. Então, ele vai ter uma política externa mais autônoma. Aí ficou para trás essa história do Silvio Frota, né, que era o Heleno, era ajudante de ordens dele. Ele dava liberdade para a repressão, ele foi demitido em outubro de 77, não pôde, portanto, ser candidato a presidente, né, e isso mostrou ainda mais o poder do Geisel. Coloquei uma fotinha do Dom Paulo Evaristo Arnes, né, para a gente lembrar dos movimentos sociais. Ele foi um grande incentivador. Os movimentos sociais tiveram uma base fundamental na Igreja Católica, que logo no comecinho da ditadura teve os clérigos e muitos leigos sofrendo violências na época da ditadura militar, que tornava possível, né, uma igreja progressista. Não era que a maioria era progressista, mas o fato de que os progressistas faziam aliança com os moderados. Hoje a gente pode imaginar que a gente pode perceber, né, que os moderados estão aliados com a direita. Então, naquele momento, os conservadores na igreja, eles eram minoria e não conseguiam agregar os moderados, e hoje eles conseguem. Portanto, aí você tem uma inflexão política, né, da Igreja Católica. Então, a igreja vai ter a CNBB, e a organização da CNBB vai se tornar, vai ser montada de modo a garantir uma entidade que confrontava o governo. A única entidade que podia confrontar o governo e continuar existindo era a igreja. Então, a igreja brasileira se baseou muito nisso, né? Organizou as comissões eclesiais de base, não era isso, comunidades eclesiais de base, né, que organizavam os povos na periferia a partir de uma espiritualidade transformadora, mas principalmente numa perspectiva de mobilização, de organização. Então, boa parte da resistência política acabava acontecendo dentro das SEBs. Organizou, né, movimentos mais amplos, como o movimento contra a caristia, o movimento do custo de vida, tudo isso vinculado à opção preferencial pelos pobres, que tinha sido feita no Congresso do Episcopado Latino-Americano, na CELAM, em Medellín, reforçado em Puebla. Medellín foi em 68, né, e Puebla acho que foi em 77, 78, 79, um ano desses. A questão lá atrás da economia, né, da disputa entre crescimento e igualdade, ou seja, o crescimento levou à ampliação da desigualdade. Então, isso acabou gerando também uma quantidade maior de pessoas que sofriam mais, que tinham mais dificuldades econômicas e que estavam mais dispostas a se organizar. A Ordem dos Advogados do Brasil também vai se converter a uma opositora do governo. Começa já em 72 algumas coisas, mas de 74 para frente ela já assume uma posição contrária ao governo, exatamente porque os advogados eram completamente tolhidos no seu direito, né, de exercer a defesa dos seus representados. Então, por conta disso, a OAB também vai se tornar uma grande entidade na luta pelo fim da ditadura. A partir de 77, né, 10 anos praticamente, 9 anos depois, então, das grandes manifestações de 68 do movimento estudantil, eles reaparecem, eles começam a fazer movimentos, eles começam a chamar a atenção, começam a incomodar o governo, nas universidades principalmente. E aí um grande fator, de 78 em diante, mas principalmente 79, 80, as grandes greves do ABC paulista, que vão acabar influenciando um pipocar de greves por todo o Brasil, né? Um desafio claro ao governo, e que levava a uma forma de desenvolver um novo sindicalismo, contrário àquele sindicalismo de acordo com os patrões, né, que era naquela época da CGT, do Joaquinzão, chamados sindicalistas pelecos, né? Então é uma nova forma de sindicalismo, mais voltada para a base, mais firme na negociação, e assim por diante.
Era basicamente isso que eu tinha para falar hoje, né? Eu não quero avançar muito, porque daí eu entraria no processo da luta pela anistia, né? Dos outros movimentos, etc. E isso a gente vai deixar para amanhã, para a próxima aula. Eu acho que então a gente podia dar uma passada rápida pelas perguntas e tentar entrar, portanto, finalmente no texto, né, sobre o Orville, porque ele se articula com essa discussão que a gente teve do Geisel e a derrota da linha dura, a derrota dos militares radicais pelo Geisel. Se a Melis puder me ajudar, então, com as perguntas, Melis. Pronto. Posso sim, professor? Estão me escutando? Sim. Tá. Bem, o Juliano Lima falou que tem um bom texto sobre o uso da violência pelas esquerdas nesse período, de autoria do Vladimir Safati, no livro O que Resta da Ditadura. Depois, o Aurino Francisco pergunta, professor, o que o senhor acha da narrativa do Paulo Marcum no livro Na Lei e na Marra, 1964-1968? Não sei, não conheço o argumento dele. Qual que é, Aurino? Será que o Aurino está aí ainda? Ativa o microfone para, se você tiver, Aurino. Acho que não está. Vamos passar para a próxima pergunta. Se ele puder esclarecer para a gente depois, daí a gente continua, a gente volta nessa questão. Depois o Eric de Paula faz uma observação também. O filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias é bem interessante para pensar essa questão. Depois a Rosângela também faz outra observação do filme Pra Frente Brasil sobre esse período. De novo, o Aurino Francisco fala, Regina Duarte pode ser o Wilson Simonal do presente? Qual a sua visão sobre Roberto Carlos no período da repressão? O Simonal é o seguinte, né? As pessoas achavam que o Simonal era um artista bastante popular, e as pessoas achavam que ele tinha sido basicamente comprado pela ditadura, né, para fazer, sei lá, denúncia das pessoas, ou fazer uma música que não fosse politicamente engajada, etc. Tudo indica que não, tudo indica que esse tipo de coisa não aconteceu. Da mesma forma, Roberto Carlos está mais ou menos ali como Os Incríveis. O que que é? É um sujeito despolitizado, que quer fazer a música dele, que quer fazer pop, que quer ganhar dinheiro, né, que quer ser feliz, e o melhor jeito de fazer isso é seguindo o governante de plantão. Então, por exemplo, a gente vai pensar no que por exemplo, o Roberto Carlos se posiciona no governo Sarney. O Sarney proíbe um filme do Jean-Luc Godard, que é o Je vous salue Marie, que fazia uma atualização, né, da imagem de Nossa Senhora para uma jogadora de basquete e tal. E aí a igreja pede para que o Sarney proíba, o Sarney proíbe, e o Roberto Carlos fala, não, tem que proibir mesmo. Ou seja, é um sujeito, assim, despolitizado, mas maiormente conservador, que acaba tendo um papel aí de apoio à ditadura. Mas tem umas músicas muito legais. Tá. Depois, me desculpe. O Aurino tá colocando uma informação ali, que o Marcum ficou preso com o Vladimir Herzog, trabalha com as memórias, é uma aplicação recente. Não, de fato, eu não conheço. Não conheço eu não sei qual é a argumentação dele. A Petuba está falando, né, que a música Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos foi feita por homenagem ao Caetano, que de fato eles eram bastante amigos mesmo, verdade. Depois tem uma única pergunta que eu não coloquei o autor, desculpem, mas a pessoa pode se manifestar daí. Como o professor vê a posição da esquerda no Brasil hoje? Quem melhor, na visão do professor, representa a esquerda no Brasil atualmente? De acordo com o cenário atual, é possível pensar na volta da esquerda ao poder? Uia! Essa é difícil, essa é grande. Eu acho que, assim, esquerda é uma posição no espectro político que é bastante diversa.
Então, eu não posso dizer assim, esquerda é um ideal e alguém representa melhor esse ideal. Eu tenho diferentes formas de ver a esquerda, né? Então, eu tenho desde de uma centro-esquerda, de uma esquerda que quase namora a direita, até uma extrema-esquerda. Então, eu acho que a grande questão, mais de quem representa melhor a esquerda, é por que diabos a esquerda prefere brigar com a própria esquerda do que ter algum tipo, né, de união, de projeto conjunto, e de diálogo que permita encontrar a superação. Então, acho que assim, quando que a esquerda provavelmente vai voltar ao poder? Eu acho que quando a esquerda tiver um projeto que seja, né, que não é o mesmo projeto de voltar ao governo Lula, ao governo Dilma, porque não existe mais, e quando conseguir esse mínimo de união, e certamente se, e quando e se sobreviver a esses ataques que o Bolsonaro está fazendo à democracia. Se a gente lê o texto, né, que eu mandei para hoje, que provavelmente não vai dar tempo da gente discutir hoje, assim, nós não temos nem certezas de quanto tempo vai voltar para que a gente volte a ter democracia plena, quanto mais que a gente volte a ter esquerda no poder. Depois a Eli Sarai vai escrever: Oi, professor, não entendi a questão da música Era um Garoto. Eles fizeram a música propositalmente contra a guerra do Vietnã ou traduziram a música sem perceber o teor político? Não, eu acho que eles perceberam sim o teor político, mas eles não estavam nem ligando. Eles estavam mais atrás do sucesso, porque a Jovem Guarda, ela é assim, os primeiros movimentos do rock norte-americano, misturado com uma brejerice brasileira e com uma grande influência do rock italiano. E aí, assim, os caras veem lá um grupo que faz um protesto como esse e faz a música, principalmente porque vai fazer sucesso. Eu quero fazer a mesma argumentação. Não só eles não fazem a versão da música italiana em português para acompanhar o protesto político, hipótese minha, né? Do mesmo jeito que eles não fazem as músicas que acabaram sendo usadas para apoio à ditadura, também com projeto político. Eles são só pessoas, no meu ponto de vista, despolitizadas, que estão interessadas em fazer sucesso, ganhar dinheiro e viver bem a vida, e acabam colaborando com isso ou com aquilo, né? Pelo menos essa é a leitura. Posso estar enganado, posso não ter os elementos para pensar, mas é a hipótese que eu traço. A Ana Caroline Barros pergunta: é verdade que os presidentes militares morreram pobres? Seria devido a alguma cassação de direitos políticos? Não, eles não tiveram. Isso é interessante a gente colocar. Ao contrário da Argentina, por exemplo, em que o Videla e o Galtieri foram presos, né? O Galtieri só saiu da prisão para morrer mesmo, ele estava com câncer. No Brasil não houve. E eu não sei, a gente não tem acesso, eu não sei se a gente tem acesso, né? Se quem faz essa afirmação tem acesso à declaração de bens desses presidentes. O que a gente sabe é que, por exemplo, gente como Fleury ficou rica, gente muito próxima do governo, muito próxima dos presidentes, também enriqueceu. O Golbery, por exemplo, ele ganhou emprego em indústria química, saindo da indústria química, ele foi ser consultor, depois foi ser presidente de indústrias, quer dizer, essa aproximação que os ministros tinham acabou fazendo com que eles se tornassem pessoas muito bem colocadas. Então, eu diria assim, dizer que ex-presidente morreu pobre, né, eu acho muito pouco provável, porque ninguém passa pela presidência, exceto a Dilma, eu acho, né, passa pela presidência e vai ter uma pensão ruim, acho que não existe isso, morreu pobre. Talvez não fossem milionários, né, não tivessem se tornado milionários, grandes empresários, esse tipo de coisa. Mas eu ainda gostaria de ver isso aí, né, ver essa documentação sobre a situação deles. Eu não acho impossível, inclusive. Eu acho até que, para alguém sem muitas ambições, você viver com a pensão e com os benefícios de ex-presidente da República e de militar da reserva, já é muito suficiente, sabe? Para os mortais comuns já é muito dinheiro. Então, eles não precisam ter feito nenhuma desonestidade, nem terem enriquecido. Só o fato de serem presidente dá para eles uma velhice, né? E uma situação muito confortável para passar para a família. Agora, algumas observações antes de chegar à pergunta do Sandoval Cruz. O Ana Andrei Cunha falou: essa desigualdade social pode ser encarada muito mais. Desculpa.
Muito mais dentro do conflito regional ou entre o urbano e o rural. A Ana Paula Moreira falou, aqui no Paraná, principalmente o oeste e o sudeste, tiveram essa lógica de colonização, de agricultores vindo do Rio Grande do Sul. A Yara Luzia Salles, o índio não existia, e a Amazônia era um vazio demográfico. Depois, Juju Lourenço Saraiva, essa mudança percebida nas eleições com as vitórias do MDB explica-se pelo desgaste do próprio regime. A Rebeca Nadine, até hoje é forte o movimento dos bacurais no Rio Grande do Norte. O Fernando Tassoni, lembrando que o Daniel Arão dos Reis participou do sequestro do embaixador Elbrick. Agora, a pergunta do Sandoval. Por que a luta armada... Oi. Eu só tenho uma pergunta lá atrás, acho que no geral foram todas contribuições, né, comentários, mas tem uma pergunta lá atrás que era sobre desigualdade. Vamos ler. Essa desigualdade social pode ser encarada muito mais dentro do conflito regional ou entre o urbano e o rural? Sim, era uma pergunta, desculpa. Tá, então, a questão da desigualdade ali, ela acontece, assim, de todos os jeitos, né, vertical, horizontal, diagonal, etc. Você tem um aumento da desigualdade que se deve ao êxodo rural, ou seja, é uma situação, assim, se eu sou alguém agregado que eu trabalho numa fazenda, numa pequena propriedade, eu tenho uma situação social que não é tão grave do que se eu não tiver mais minha terra e for para a periferia e tiver uma série de outros custos. Então, esse é um fator. Estatisticamente, eu tenho uma ampliação da desigualdade, medida pelo índice de Gini, mas a urbanização, ela torna essa desigualdade ainda mais gritante, ainda mais difícil. E, além disso, eu tenho a desigualdade regional. Então, todos esses fatores todos esses fatores de desigualdade foram ampliados. E daí ele completa ali, professor, agora. Me referia à acentuação das desigualdades no milagre econômico. Isso, exatamente. É isso aí. Então, agora, a pergunta do Sandoval Cruz. Por que a luta armada não funcionou na resistência ou não teve tanta relevância? Foi mais intriga da oposição? Justificativa para a repressão? Veja, por que ela não teve sucesso, né? Eu acho que o primeiro fator é assim, não dá para a gente listar agora todos os fatores pelos quais isso se operou, mas o fato é que a luta armada não conseguiu mobilizar tanta gente quanto nos outros países. Mesmo, assim, uma proporção muito menor de pessoas resolveram ir para a luta armada no Brasil do que nos países vizinhos, por exemplo. Então, isso acontece por quê? Porque o nosso povo, na média, é mais despolitizado? É uma possibilidade. Porque o nosso povo é mais democrata? Sei lá, todas as coisas assim que a gente está jogando como hipótese, mas a gente não tem muito como definir, né, em termos de documentação, de estatística, de demonstração desses fatores, são hipóteses. Qual que é o fato? O fato é que muito menos gente aderiu à luta armada. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, quem aderiu à luta armada, em geral, não eram pessoas com conhecimento muito profundo de Brasil, com vivência muito grande de Brasil. Era principalmente jovem, de classe média e da zona urbana. Então, diferente de movimentos guerrilheiros em outros lugares, né, você tinha um grupo de pessoas que não tinha esse conhecimento. E a repressão brasileira foi muito mais eficiente. Eu acho que a competência que o sistema de repressão demonstrou para desmontar a luta armada foi muito grande. Então, somando todos esses fatores, a gente pode entender por que isso acabou não funcionando. Agora, evidentemente, quando você sequestra o cônsul do Japão, sequestra o embaixador da Alemanha, sequestra o embaixador dos Estados Unidos, isso vai gerar jornal, isso vai gerar divulgação. Eles eram obrigados uma das condições para liberar o sujeito era ler manifesto da guerrilha na televisão, publicar no jornal. É lógico que isso causava um impacto social. Esse impacto acabou sendo utilizado para ampliar a repressão e para... todo esse pessoal da linha dura não queria que abrisse o regime de jeito nenhum, porque eles continuavam sempre dizendo que tem uma ameaça comunista, tem uma ameaça comunista, tem uma ameaça comunista. A gente sabe, né, que o fator não é exatamente esse. Quando acabou efetivamente a ameaça da luta armada, que é 74,
a repressão continuou, porque ela passou a ser um monstro que se autoalimentava, que não podia mais parar. Então, ele começava a consumir as outras pessoas. Então, de certa forma, eu acho que é justo quando a gente diz que a luta armada acabou servindo de argumento para a linha dura, né? Para que ela durasse mais tempo, para que ela procurasse continuar lutando por uma radicalização do regime. Mas eu não consigo deixar de pensar no desprendimento que essas pessoas tiveram, né, de ir para a luta armada por conta de um ideal político. Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração também. Sem dinheiro, sem remuneração, morrendo, né, tendo que se exilar, sendo torturado, vendo familiares serem torturados, eu acho que isso não pode ser desconsiderado, não. Acho que tem que ser tratado com respeito também. Professor, então, agora uma pergunta minha antes de seguir. O senhor acha que um governo que não é constitucional, que é embrutecido e tudo mais, tem um outro jeito de lutar contra ele, às vezes que não seja com a violência? Olha, em termos de direito, né, o direito internacional garante que os povos submetidos à tirania têm direito a se libertar. Né? O direito à guerra contra a tirania ele é reconhecido no direito internacional de uma forma geral, como um todo. Então, sobre se é legítimo, sim, existe uma legitimidade de você fazer isso. Né? Talvez por isso também o regime não aceitasse ser chamado de não constitucional, de não democrático. Então, assim, tinha Congresso, tinha STF, tinha Constituição, tinha tudo para, né, para não dar essa deixa, pelo menos em termos ideológicos. A questão é assim, qual que é o custo, né, de você fazer uma luta armada contra uma tirania, e segundo, até que ponto a saída da luta armada significa que você vai efetivamente produzir uma situação melhor do que aquela contra a qual você está lutando. Acho que essa é uma série de fatores, né, que a gente tem que considerar. Eu, pessoalmente, né, mas isso assim, ninguém está perguntando a minha opinião, mas vou dar mesmo assim. Minha opinião a luta armada é uma coisa assim, muito, muito, muito extrema. Se eu vivesse naquele período, eu seria do partidão. Eu seria alguém que, sim, teria uma posição contrária à ditadura, mas seria contrária à luta armada. O partidão, né, o PCB, foi contrário à luta armada até o final. Não adiantou nada, porque quando acabou, quando mataram, né, ou exilaram, ou sumiram com todas as pessoas que estavam na luta armada, foram atrás do partidão. Né, foram matar, foram exilar, etc., as pessoas do partidão do mesmo jeito. Mesmo com o partidão tendo se posicionado contra a luta armada. Então, realmente é um negócio complicado, né? Agora, uma observação do Eric de Paula Zaransky. Não tenho certeza se é no livro Memória Viva do Regime Militar, de Ronaldo Costa Couto, que o ex-presidente Lula falou que a popularidade do regime era tão grande que, se o Médici fosse candidato em eleições livres, ele ganharia. Ele comenta também sobre essa questão do pleno emprego. O Heitor Ferreira comenta que 2 tios de minha mãe morreram na construção de Itaipu. Uhum. O Sandoval Cruz comenta, nos aspectos gerais, quais os benefícios da administração pública realizada pelos militares durante o longo período da ditadura? E quais as principais fake news relacionadas aos avanços e benefícios? Por exemplo, o professor citou o índice baixo de violência. Uhum. É uma pergunta. Sobre, assim, em relação à administração pública, benefícios, não sei responder isso de uma forma geral, não sei até que ponto foi tão diferente, né? Eu acho que uma das coisas que aconteceu ali, que era um governo tecnocrático, que exigia carreiras de Estado necessárias para fazer tocar esses projetos, né, de grande intervenção do Estado. Então, nesse sentido, em termos administrativos, a máquina se tornou mais complexa. Esse é um fator. A outra pergunta era sobre as fake news, bom, vou dizer uma coisa para vocês, sobre violência, né? Efetivamente,
a gente não sabe se o regime militar contém melhor a violência ou não, porque os militares nunca tiveram que enfrentar tráfico de drogas internacional organizado. Né? Lembra que o Pablo Escobar é final dos anos 70, então cocaína, ela, embora existisse há muito tempo, essa produção doida aí, industrial de cocaína e tráfico internacional intenso, é uma coisa que você vai encontrar a partir dos anos 80 no Brasil. Ou seja, quando os militares estão saindo, é que o crime organizado está recrudescendo. Em todas as vezes que a gente teve intervenções militares, por exemplo, no Rio de Janeiro, para combater o tráfico, não se verificaram avanços significativos. Então, a gente não tem como dizer que é lógico que havia menos crimes na época da ditadura, porque você não tinha essa questão, principalmente do tráfico do crime organizado, e você tinha uma sociedade que era muito mais rural, que estava começando a se urbanizar. Então, a violência tinha um outro caráter, aqueles caras que arranjavam o revólver e saía para assaltar, era aquela coisa até mais romântica, né? Não era essa coisa toda industrial que a gente encontra. Então, não é porque tinha ditadura que se tinha menos violência, né? Você tinha violência e tinha ditadura ao mesmo tempo, mas uma coisa não é a causa da outra. Uhum. Agora, Doubleday, não sei se é assim o nome, podemos dizer que durante a ditadura tivemos grandes avanços na industrialização e infraestrutura brasileira? Não dá para negar, né? Você tem uma série de avanços de infraestrutura que aconteceram. A pergunta é a seguinte, de novo, né? É porque tinha ditadura ou porque esse era um projeto de industrialização? Porque esses grandes avanços na infraestrutura e na industrialização você encontra na época do Juscelino Kubitschek também, e você encontra na época de Getúlio Vargas também. Ou seja, esses avanços todos acontecem quando você aplica políticas econômicas de caráter de intervencionista, né? Caráter keynesiano. De certa forma, a gente vai reproduzir essas condições da ditadura também na época do Lula. Então, né, de novo, né, não é porque a gente teve ditadura que a gente teve esses avanços. A gente teve esses avanços no momento da ditadura. Não teria esses avanços se, por exemplo, tivesse continuado com o Roberto Simonsen, o Roberto Campos, o Bulhões, que foram ministros da ditadura que iam em sentido contrário, recessivo, anti-industrialista, etc. Né? Mas sim, várias políticas do governo levaram a processos de aumento da infraestrutura e de industrialização, com certeza. Professor, o Humberto queria se inscrever para uma pergunta, ele já fez ali e tem uma anterior, mas antes, tem 3 aqui do Sandoval, então eu vou ler as 3 juntas e depois nós vemos aí a do Humberto e esse anterior que eu não anotei daí, porque eu estava lendo as perguntas. Se o MDB era o partido do sim, senhor, por que essa perseguição toda com a sigla? A existência do MDB não permite alegar uma democracia, ainda que mínima? Outra pergunta dele. Justiça militar seria atual justiça civil penal? E a terceira. Por que a justiça militar hoje analisa apenas inquéritos cujos réus são militares? Assim, vou tentar responder tudo de uma vez só. A justiça militar atendia esses casos porque era considerado um assunto militar, apesar das vítimas não serem militares, né? Então, essa é a característica que a gente encontra lá no período. Ok. Vamos em frente. Eu estou correndo muito para tentar responder tudo, gente. Então, mas só falta essas últimas aqui, que foram... Humberto, você pode falar a sua, por gentileza, em voz alta? Tem que ligar o microfone, tem que acionar o microfone. Olá, está me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Sim, a minha pergunta consiste no seguinte, a questão que a gente sempre coloca no mesmo balaio, né, todos os ditadores, e é compreensível, né, porque todos eles estiveram à frente de violência, né, no fim das contas. Então, assim, só que eu acho que é uma coisa bem clara para todos nós aqui, inclusive na sua fala, para mim isso está claro, que sem um gás eu jamais haveria abertura. Então, eu pergunto da seguinte forma, você considera o Geisel o menos pior, digamos assim, no sentido de que com ele foi propiciada a abertura para essa nossa frágil democracia?
Olha, eu vou nessa direção. Eu acho que eu até dei mais atenção para o Geisel, até para o Figueiredo, porque o Figueiredo fez o que fez, porque o Geisel conseguiu fazer o que ele fez. O Geisel juntava duas características, né? Ele era muito assertivo e assim, muito forte e duro na perspectiva de perseguir o objetivo dele, que era a redemocratização. Então, é engraçado falar isso, mas ele era muito forte e autoritário no sentido de conseguir democracia. Então, é uma coisa que é contraditória, mas é o jeito que a coisa funcionava. E o Geisel, ele produz essa conquista, né? Então, a gente pode pensar assim, quem mais resistiu a utilizar as ferramentas do autoritarismo, mas acabou tendo que usar pela consequência do próprio fato de estar numa ditadura, foram o Castelo Branco e o Geisel. E eu acho que o que traduz isso é o Figueiredo. Eu acho que o Figueiredo é o maior frasista involuntário da ditadura. Que o Figueiredo falava assim, é para abrir mesmo. Quem não quiser que abra, eu prendo e arrebento. Então, é mais ou menos essa lógica, né? Prender e arrebentar, quer dizer, fazer a violência e tal, para poder gerar a democracia, que a princípio parece uma coisa completamente contraditória, mas era basicamente essa lógica. Por isso, quando o pessoal fala assim, eles eram moderados, é outra coisa para se discutir também, porque o próprio Geisel, saiu documentação agora mais recente, de que ele também ordenou e autorizou assassinatos. Então, a coisa não é assim tão uma coisa oposta à outra, né? Mas, efetivamente, eu acho que sem Geisel não teria a redemocratização. Também não teria, talvez, né, não teria demorado tanto, mas certamente a gente teria tido mais violência, mais problemas, talvez mais tempo de ditadura para retornar se não fosse uma interferência como a dele. Eu acho que é o tipo de coisa assim que muitas pessoas do campo democrático reconhecem nele, né? Professor, me permite só mais uma parte? Pois não. Seguinte, é porque a gente vê também a presença do Golbery como um mentor, né? Eu sou um cara que sou da geografia, então eu estou bastante antenado na geopolítica também. Você vê o Golbery, na verdade, como essa figura-chave por trás ali, arquitetando, mexendo, digamos assim, os pauzinhos para isso acontecer? Isso quem mostra muito é o Hélio Gaspari, né? Apesar de não ser historiador, ele tem uma obra de história ali que eu acho que ele pode reivindicar a profissão de historiador tranquilamente, por mais que as pessoas tenham algumas objeções em relação a ele. Ele vai colocar que o Golbery é o mago, né? Ele é o cara que está por trás do processo, tanto que ele está presente no Castelo Branco, no Geisel e no Figueiredo. Ele é um estrategista, isso aí não tem nem dúvida. Então, ele tem um papel fundamental no processo de retomada da democracia, mas, ao mesmo tempo, de uma retomada controlada e dentro da lógica da doutrina de segurança nacional. Não é porque esse pessoal entrega de volta, né, a democracia para os civis que eles estão de acordo com uma lógica que vai acabar sendo assumida lá na frente. Eles são conservadores, eles estão alinhados com a doutrina da segurança nacional, eles estão alinhados a uma luta contra a esquerda, mas eles sabem que o caminho não pode ser aquele caminho que os radicais, né, e a direita radical, até os terroristas radicais estão tentando encaminhar. Beleza. Terminamos, Mary, essas questões? Terminamos, que eu estava querendo buscar aqui uma observação da professora Rosângela Petuba sobre um filme e que ela colocou aqui, mas deixa eu ver, é sobre o Araguaia, aqui, tá aqui, peraí. Aqui, não. Araguaia presente? Isso, que ela escreveu sobre o filme e eu queria ler o comentário dela. Deixa eu ver. Você achou? Não, estou achando. Eu tenho ele aqui, ó, ela falou assim... Aqui, já achei. Achou? Leia. Serre, tem um filme produzido pelo professor André Queiroz Araguaia Presente, que traz uma autocrítica do PCdoB sobre a guerrilha do Araguaia. Então, essa é a observação da professora. São horas e horas, né, ou dias e dias, se for somar tudo, de filmes que a gente tem sobre a ditadura militar, documentário, filme, etc. Tem muita coisa interessante. Tem, assim, alguns projetos que a gente poderia desenvolver, né, como sequência desse curso. Um seria uma cronologia da ditadura militar. Eu acho que isso facilita muito quem vai estudar o período.
E outra uma filmografia, que eu acho que encheria várias páginas, né? E muita coisa está disponível online, muita coisa está à disposição, assim, gratuitamente para assistir. Então, são projetos que certamente valem a pena. É isso? Então, acabamos, é isso. Ok, muito obrigado, Melis, pela ajuda aí com as perguntas. Imagina. Gente, é óbvio, né, que a gente não vai conseguir discutir o texto que eu mandei hoje de manhã. Eu queria ainda fazer uma discussão, né, falar sobre o processo histórico, como que ele termina, qual que é o processo final de saída da ditadura. Eu acho que a gente podia combinar assim, eu me comprometo a fazer uma fala curta amanhã, só para abordar esses processos, né, do final da ditadura, e a gente faz, eu não vou ser, sabe, super otimista, não. A gente tinha um texto sobre memórias da ditadura na época, na situação da Comissão da Verdade, eu passei na biografia para vocês ali no chat, mas eu acho que a gente não vai conseguir discutir aquele texto. Só o texto que fala sobre o projeto Orville e a sua relação com o bolsonarismo hoje, eu acho que ocupa as nossas 2 horas de trabalho amanhã. Então, eu me proponho a falar talvez uma meia hora para discutir como é que foi o processo final, e depois a gente podia estabelecer um debate sobre aquele texto. E aí a gente pode até fazer um pouco diferente do que a gente fez esse tempo todo, que é todo mundo entrar e fazer as suas falas usando o microfone mesmo. Eu acho que aí é mais direto, é mais interessante. Todo mundo fica com o microfone desligado, né? E daí no momento de a gente abrir para o debate, as pessoas ligam o microfone, fazem a sua fala, desligam de novo para a gente evitar qualquer problema aí, tanto na conexão quanto na questão de ruídos, né? E aí a gente faz amanhã um processo mais de debate mesmo, de intervenção, porque eu percebo aqui pelo chat, tem muita coisa boa, muita sugestão, muita complementação, eu agradeço todo mundo aí que está colaborando, ajudando, corrigindo eventuais falhas, né? E aí a gente abre esse espaço, acho que tem muita coisa legal para todo mundo falar amanhã, então amanhã a gente precisa se concentrar mais no debate do que na exposição. Faço uma exposição curta e vamos no debate. O título do texto de amanhã, gente, deixa eu só passar para vocês. Se eu conseguisse, até passava o link, mas onde é que ele está aqui, ó? O título do texto, eu vou colar e vou colocar aí. Aí vocês jogam isso no Google e vocês conseguem acessar o texto. Deixa eu só colar aqui no chat. É esse aqui, ó. O verbo dominante nos vídeos intelectuais bolsonaristas é eliminar, e o substantivo é limpeza. Esse é o título de uma entrevista do jornal Opção, com um professor que é da área da linguística, que identifica, né, que a lógica do bolsonarismo em relação com a ditadura está vinculada à doutrina de segurança nacional e ao pensamento da linha dura, o pensamento mais radicalizado da ditadura. Então, acho que é interessante porque esse texto vai nos permitir amanhã fazer essa vinculação, né, entre o processo histórico da ditadura e a situação que nós estamos vendo hoje. Se eu pudesse fazer um spoiler, né, ou das cenas dos próximos capítulos, seria assim: nós vivemos hoje a General Silvio Frota 2, o retorno. Né, seria uma espécie de a revanche da linha dura. O governo Bolsonaro, de certa forma, tenta ser a revanche da linha dura, né? Eu acho que é basicamente isso, pessoal. Então, já passamos um pouquinho do horário, né? São 9h15. Eu quero agradecer a todos aí pela participação, agradecer pelas contribuições que vocês estão dando aí no chat, e estão falando também. Muito obrigado a todos e a todas, e a gente continua amanhã, então, no mesmo horário, às 7h a gente se encontra aqui, ok? Obrigado, boa noite, descansem, cuidem-se, protejam-se, e amanhã a gente se vê, então. Um abraço, até amanhã.